Considerar Tales de Mileto como arquiteto de uma racionalidade pública implica examinar como seu modo de explicar o mundo pavimentou a passagem do conhecimento tácito para o conhecimento explicitado. O tacitamente sabido, saberes da prática, tradições, técnicas empíricas, ganha, com a filosofia nascente, uma gramática que o torna transmissível, criticável e cumulativo. Essa transformação depende de 3 operações: nomear princípios, articular inferências e estabilizar procedimentos. Ao propor a água como arché, Tales não apenas nomeia. Ele sugere que toda explicação convincente deve conectar o visível a um plano de inteligibilidade subjacente. O resultado é um salto epistemológico. A experiência deixa de ser coleção de episódia e torna-se fonte de leis, ou pelo menos de regularidades comparáveis. A engenharia dessa passagem supõe que a linguagem seja capaz de fazer justiça à complexidade do real. Não basta apontar que tudo procede da água. É preciso mostrar como e por que tal derivação pode manter coerência diante da variedade de formas. A ênfase em processos menos condensação, rarefação, transformação de estado, oferece uma matriz que evita tanto a fragmentação quanto a rigidez. Essa matriz, por sua vez, conversa com práticas observacionais e de medição. A geometria surge como aliada, conferindo precisão a relações que de outra maneira permaneceriam vagas. Essa afinidade entre léxico conceitual e formalização matemática ajuda a entender por que o programa milésio se expande para além da cosmologia, alcançando técnicas de mensuração, previsão e projeto. Ao mesmo tempo, o legado de Tales envolve uma ética da responsabilidade intelectual. Formular uma hipótese é assumir um compromisso de exposição tornar-se vulnerável à refutação. Reconhecer limites, aceitar revisões, essa disposição não é natural. Ela precisa ser cultivada e recompensada socialmente. Comunidades que valorizam o mérito do argumento acima do prestígio da pessoa constroem, pouco a pouco, instituições que asseguram continuidade ao projeto racional. A figura do sábio, nesse sentido, é menos a de um oráculo e mais a de um cidadão exemplar da República das Letras. Alguém que presta contas do que afirma e se deixa corrigir quando necessário. A pertinência do princípio aquoso, embora desmentida pelo quadro elementar moderno, preserva valor metodológico. Em primeiro lugar, porque mostra que boas teorias começam simples e só se complicam diante da necessidade. Em segundo, porque ilustra como analogias fecundas podem orientar descobertas. Ao ver na água o fio unificador do diverso, Tales convida à busca de mecanismos comuns em domínios distintos, uma estratégia que, séculos depois, sustentará pontes entre calor e movimento, eletricidade e magnetismo, genética e hereditariedade. A lição é clara. A coragem de propor unificações hipotéticas é motor de avanço. Desde que, acompanhada de disciplina crítica, a articulação entre saber e fazer, tão nítida na tradição jônica, tem consequências econômicas e políticas. Comunidades capazes de antecipar ritmos naturais e modular comportamentos coletivos colhem ganhos de produtividade, reduzem vulnerabilidades e melhoram a coordenação social. A tecnologia que se desenvolve nesse ambiente não é mera aplicação tardia de teorias prontas. Ela coevolui com o pensamento conceitual, gerando feedbacks positivos. A irrigação melhora a observação meteorológica. A navegação aprimora a astronomia. A construção estimula a geometria. Ciclos virtuosos desse tipo ampliam a autonomia coletiva e a capacidade de enfrentar crises com menos apelo à superstição. Do ponto de vista formativo, a herança de Tales propõe um currículo de virtudes intelectuais: curiosidade disciplinada, atenção a padrões, apreço pela parcimônia, tolerância à ambiguidade, rigor na definição de termos. Tais virtudes não pertencem a uma elite. Elas podem ser cultivadas em escolas e práticas comunitárias que valorizem a argumentação e a prova. A partir dessa formação, a sociedade passa a dispor de um repertório comum para discutir o que é plausível, o que é evidência, o que é uma boa inferência. O resultado é uma esfera pública menos refém de retóricas sedutoras e mais exigente com justificativas. A permanência simbólica de Tales na história da filosofia também se deve a um aspecto estético de sua hipótese: a beleza na unidade que nasce da simplicidade. A elegância em ver o múltiplo como variação de um tema primordial. Essa estética da explicação não é supérflua, ela orienta critérios internos de seleção teórica. Teorias belas tendem a ser coerentes, econômicas e generativas. Embora não garantam verdade, aumentam a chance de descobertas úteis e de articulações frutíferas. A água, nesse sentido, funciona como um emblema de sobriedade e força. Sem adornos, indispensável, versátil. Em termos metafilosóficos, Tales nos convida a pensar
o que torna uma pergunta filosófica boa. Sua interrogação inaugural satisfaz 3 condições. É universal quanto ao escopo, pois visa o fundamento de tudo. É fecunda, porque abre programas de pesquisa, e é revisável, já que admite substitutos e aperfeiçoamentos. Essas condições formam um tripé que pode servir de critério para avaliar debates contemporâneos. Quão universal é a questão? Quão fértil é o caminho que ela abre? Quão aberta está a correções? Quando esses parâmetros se alinham, a filosofia conserva a relevância pública, em vez de perder-se em trivialidades ou em tecnicalidades desconectadas. Conclui-se, assim, que Tales de Mileto representa menos um ponto no passado e mais uma estrutura de possibilidade para o presente. Seu projeto não é datado, é um estilo de atenção e de responsabilidade com o real. A água que propôs como princípio, embora substituída por outras ontologias, permanece como metáfora do que precisamos ao pensar fluides para mover-nas entre áreas, constância para sustentar critérios, transparência para deixar ver as razões, ao reinscrevermos seu gesto inaugural em nossos próprios dilemas. Recuperamos a promessa central da filosofia: ampliar a lucidez coletiva e orientar a ação por razões que possamos compartilhar. Nesse horizonte, a república do argumento que ele ajudou a fundar continua aberta a menos e precisa de nossa participação.